Deus. Hoje o tema da mensagem fala sobre Caleb, fala sobre seus 7 aspectos, né? Caracterizam Caleb. Podemos ver a importância de nós confiarmos em Deus e esperarmos nele nos tempos de adversidades. Nós vamos ver aqui o exemplo desse homem chamado Caleb, o quanto ele perseverou e o quanto ele confiou em Deus e na sua palavra. Aqui fala que ele era um crente verdadeiro, já que perseverou em seguir o Senhor. Amém? Amém. Ele era um crente verdadeiro, por quê? Ele perseverou em seguir a Deus. Nós vamos ver isso lá em Números capítulo 14, versículo 24, lá no início da Bíblia. Números capítulo 14, versículo 24. Olha o que aconteceu. Quando Moisés mandou ali homens espiar a terra de Canaã, Caleb também estava lá. Ele foi com esses espias para trazer o relatório para Moisés de como era a terra, se era boa e se havia possibilidade de poder conquistar aquela terra, que era uma promessa de Deus para o povo de Israel, né? Então aqui fala: mas o meu servo Caleb, porquanto houve nele outro espírito e perseverou em seguir a mim, eu o levarei à terra onde entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Deus honra a fé por onde quer que se vá. Amém? Amém. Deus honra a nossa fé. Se nós perseverarmos em confiar no Senhor e na sua palavra, Ele vai honrar a nossa fé. Caleb, quando ele foi espiar a terra de Canaã, ele não desistiu, ele confiou. Aquela terra tinha lá habitantes que eram gigantes, os filhos de Anak. Eles eram gigantes e eles moravam naquela terra. Muitos dos espias trouxeram um mau relatório para Moisés, relatório de medo, relatório de impossibilidade. Não, nós não poderemos conquistar porque tem gigantes lá e nós seremos como gafanhotos perto deles, seremos como pão perto deles. Mas Caleb não. Caleb, ele perseverou, aqui diz que ele perseverou em seguir o Senhor, né? Então Deus levou ele para entrar naquela terra e a possuir por herança. Então, se você tiver fé em Deus e na sua palavra, se você colocar sua fé na palavra de Deus, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu lanço a minha fé sobre a palavra de Deus e eu vou conseguir porque Deus é comigo. Então, assim, é a fé daqueles que perseveram em seguir o Senhor e alcançar a sua promessa. Aqui diz agora que ele era uma testemunha corajosa. Então, antes nós vimos que ele é um crente o quê? Verdadeiro. Agora ele é uma testemunha corajosa, uma vez que não deu ouvidos à voz do povo. Muitos estavam desencorajados, querendo voltar para trás, querendo desistir. Não, tem gigantes lá, os filhos de Anak estão lá, os gigantes, e nós não conseguiremos tomar posse dessa terra por causa desses homens que são gigantes. Mas ele não deu ouvidos a essas palavras de desencorajamento. Se no momento da nossa adversidade, da nossa luta, nós dermos ouvidos àqueles que estão desencorajados ao nosso redor, nós ficaremos como eles, desencorajados. Então nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser diferentes daqueles que estão desencorajados.
Se tem pessoas desencorajadas ao meu redor, não, eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que influenciar os outros a serem corajosos. Eu tenho que influenciar os outros a ter fé, a confiar em Deus. Não, Deus é conosco, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Então nós temos que crer que Deus vai nos dar essa terra prometida, essa bênção, porque é promessa dele. Amém, irmãos? Amém. Então ele é uma testemunha corajosa. Vamos ver isso em Números aí, capítulo 13, versículo 24, ou melhor, versículo 30, que diz assim, olha o que ele disse. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés. O mau relatório dos infiéis dado por 10 dos espias tinha inquietado enormemente o povo. É o mau relatório dos infiéis. Eram de, não vou conseguir, não vai dar certo, é melhor voltar para trás, é melhor desistir. Mas o relatório de Calebe foi outro. Não, nós vamos conseguir, porque Deus é conosco. Não, vai dar certo, porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós temos que crer e lançar a nossa fé na palavra de Deus, em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos problemas e dificuldades. Não, a palavra de Deus está dizendo aqui que é possível, que nada será demasiadamente impossível para o Senhor. Então eu creio, nós vamos conseguir. Olha o que Calebe disse. Então Calebe fez calar todo o povo diante de Moisés e disse, subamos logo e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Era a linguagem da fé. Amém? Amém. Então essa tem que ser a nossa linguagem, a linguagem de fé. Nós temos que dizer palavras de Deus, palavras de encorajamento. Se você confessar palavras negativas de desânimo e de derrota, você não vai conseguir tomar posse das promessas do Senhor e das bênçãos do Senhor. A pessoa que vai fazer uma prova, vai prestar um concurso, pessoa que vai estudar, fazer algum curso superior, ou a pessoa que vai procurar um emprego, se essa pessoa ficar com medo das adversidades que ela vai ter, que ela vai enfrentar, porque virão adversidades. Na vida nós vamos enfrentar adversidades, oposições. O que nós temos que fazer? Ter fé. Não, eu vou conseguir porque Deus é comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A pessoa que recebeu um chamado para viver pela fé, para fazer a obra de Deus, para ter um ministério. Não, eu vou conseguir, porque Deus é comigo. O Senhor me chamou e Ele é fiel para cumprir. Mas se eu ficar desencorajado, com medo, então eu não vou conseguir. Né? Então Calebe foi diferente. Ele foi uma testemunha verdadeira diante daqueles que estavam desencorajados. Amém? Se você quer ser uma testemunha de Cristo, seja como Calebe. Se você quer ser um cristão verdadeiro, seja como Calebe. Quando vier a adversidade, vier um problema, não, vamos orar. Nós temos um Deus que é grande, é poderoso. Vamos unir a nossa fé em oração e vai dar certo. Se o inimigo está se levantando, ele vai cair por terra. Vamos orar a Deus e Deus vai dar a resposta. Então ele foi uma testemunha verdadeira, né? Uma testemunha corajosa, foi corajoso. Ele era um santo separado, pois havia nele outro espírito, diferente dos demais. Então ele era um homem separado. Não, eu não vou concordar com esses aí que estão negativos.
Eu não vou concordar com esses aí que estão desencorajados. Eu vou concordar com a palavra de Deus e vou confiar na palavra de Deus, porque Deus é comigo e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Amém? Amém. Nós temos que ir lembrando da palavra de Deus e ir lançando a nossa fé ali nas palavras de Deus. E aí nós vamos colher resultados grandiosos de fé, resultados favoráveis. Nós vamos colher das boas sementes. Nós temos que lançar nossa fé na palavra e vamos colher das palavras de Deus, das boas sementes. Mas se eu lançar sementes de medo, de desencorajamento, de fraqueza, eu vou colher tudo isso das más sementes. Sementes das palavras negativas, do medo, do desencorajamento, né? Olha o que diz em Números aí, capítulo 14, versículo 24. Olha como ele diz, como Deus foi com ele. Mas o meu servo Caleb, porquanto houve nele outro espírito. Espírito de quê? De coragem. E perseverou em seguir a mim, eu o levarei à terra onde entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Aonde você colocar a planta do seu pé, ali será seu, se você crer. Se você colocou a planta do seu pé ali naquele lugar e você disse que será seu, assim será. Mas se você disser, eu não posso, é difícil, você não vai conseguir. Você tem que ter fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo que nós esperamos. Você tem que pôr a certeza. Não, eu creio, eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Aqui diz que ele era um realizador imediato. Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Assim que ele falava, amém? Amém. Assim que nós temos que falar em meio à nossa adversidade, em meio ao nosso problema, em meio à nossa dificuldade. Amém, pessoal? Amém. Olha o que ele disse aí em Números, capítulo 13, versículo 30, de novo. Vamos lá. Então Caleb fez calar todo o povo diante de Moisés. Ele calou os infiéis e medrosos e disse: subamos logo e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Né? Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Se é promessa do Senhor, então é nossa. Se foi Deus que prometeu, então o melhor dessa terra é nosso. Se foi Deus quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou na sua palavra que é dom dele nós gozarmos do fruto do nosso trabalho, de nós prosperarmos, de nós conquistarmos o melhor, então assim será. Se Deus falou que se nós honrarmos a Ele com as nossas primícias e com o melhor de toda a nossa renda, e nós seremos prósperos, abençoados por Ele, então Ele vai nos abençoar. Amém? Amém? Assim tem que ser. Nós temos que entrar em concordância com a palavra de Deus. Quando você entra em concordância com a palavra, não, a palavra está dizendo aqui que é isso, então eu creio. Eu vou me lançar nessa palavra e vou tomar posse da minha bênção. Mas se eu não acreditar no que Deus disse na palavra, eu serei como esses espias que foram infiéis e medrosos. Amém? Amém. É crer, pessoal, para conquistar. Assim tem que ser nossa linguagem. Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Amém? Amém. Aqui diz, ele era um homem confiante. Bem podemos prevalecer contra ela. Foi o seu grito resoluto. Ele disse, bem podemos prevalecer contra ela.
Então, essa é a linguagem de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Não, nós vamos prevalecer contra esse problema porque Deus é maior. Não, nós vamos prevalecer contra essa oposição maligna porque Deus está conosco. Essa tem que ser a nossa linguagem. Se nós ficarmos por aí dizendo palavras negativas, mesmo que o cenário seja desfavorável ou o problema, você vai aceitar aquela situação. Mas se você confiar na palavra, a palavra vai te garantir a vitória. Amém? Amém. A palavra vai garantir a vitória se você confiar. O cenário está fazendo de tudo, a situação está fazendo de tudo para você dizer que não, que é assim mesmo. Não. Eu tenho que ir contra tudo isso, contra a oposição, contra a adversidade, com a palavra de Deus, lançando minha fé na palavra de Deus. Amém? Amém. Está escrito que o Senhor é quem nos dá força para adquirirmos poder. Então, Ele vai dar força para você adquirir tudo o que você precisa. Ele vai te dar força. Ele vai ser a sua força. Olha o que Caleb ele disse, pessoal. Números 13, 30. Diz assim: Então Caleb fez calar todo o povo diante de Moisés e disse: Subamos logo e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Então assim você tem que dizer, confiante na palavra de Deus. Não, certamente vai dar certo, porque nós poderemos, porque o Senhor está conosco. Amém? Amém. Aqui diz que ele era um servo perseguido. O povo não se dispôs a ouvir Josué e Caleb, mas em vez disso quis apedrejá-los. Os infiéis e medrosos queriam apedrejar Josué e Caleb. Josué também foi como Caleb. Eles dois tinham esse mesmo espírito de persistência, de coragem e de perseverança e de confiança em Deus. Acima de tudo, eles confiaram em Deus. Tinham gigantes lá? Tinham. Eram homens que tinham força, poder? Tinham. Mas eles confiaram em Deus mesmo assim. É isso que Deus quer de nós, que venhamos confiar nele. Amém? Amém. Olha o que o povo queria fazer com eles. Números capítulo 14, versículo 10. Eles queriam apedrejar esses homens. Diz assim: Então toda a multidão falou em apedrejá-los com pedras. Mas a glória do Senhor apareceu no tabernáculo do testemunho a todos os filhos de Israel. Então Deus não permitiu que aqueles homens o apedrejassem Caleb e Josué. Eles queriam apedrejar eles por causa dessa atitude. Às vezes, por causa da sua atitude de fé, muitos vão criticar você. Muitos vão falar mal de você. Muitos vão dizer que você é um louco, que você está agindo como um louco, ou como uma louca, ou com extravagância, por causa da sua fé. Mas está escrito que a fé, ela é loucura para esse mundo, mas para nós é o poder de Deus. Fé em Cristo e no que Ele fez por nós nos dá a vitória. Então, por causa da sua fé, muitos vão querer apedrejar você. Por causa da sua atitude de fé e de coragem, muitos vão querer apedrejar você. Porque vão dizer que você está errado, mas você está certo, porque você está confiando em Deus. Vão dizer que você é um extravagante, que você é um louco, mas não. Sua fé pode ser uma loucura, mas é o poder de Deus. Você está fazendo o que é agradável a Deus, você está confiando em Deus em meio à sua adversidade. Amém? Amém. Os doutores disseram que não tem mais jeito para o meu caso.
Mas a palavra de Deus diz que não, que verdadeiramente Jesus levou na cruz minhas dores e enfermidades. Se eu acreditar no que o doutor disse, que não tem mais jeito, então eu vou me entregar? Não. Eu tenho que acreditar e ter esperança no que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Não, verdadeiramente Jesus levou minhas enfermidades na cruz. Então eu creio, eu coloco a minha fé nessa palavra e me asseguro nela. Então a palavra vai garantir. Amém? Amém. Deus é aquele, pessoal, que faz milagres. Se você se agarrar à palavra de Deus e lançar sua fé ali na palavra de Deus, ele vai fazer um milagre. Talvez muitos disseram, você não tem mais jeitos, essa enfermidade está agravada, esse problema não tem mais jeito. Não. Se Deus é um Deus de milagres, então eu vou até o fim, eu vou acreditar até o fim. E aí Deus vai lá e opera um milagre, e aí muitos vão ficar de boca aberta com o que Deus fez. É isso que Deus quer fazer. Então é você não se entregar, é você continuar confiando na palavra, mesmo que as circunstâncias digam não. Continue confiando na palavra, agarrado à palavra. Amém? Amém. Ele também aqui diz que ele foi um discípulo galardoado, né? Já que recebeu o privilégio de ver, entrar e desfrutar da terra prometida. Olha o que diz em Números capítulo 14, 24. É isso que leva nós a ver, entrar e desfrutar da terra prometida. É isso aqui, Números 14, 24. É dizer assim, como ele disse: mas o meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, não deixe o espírito de covardia entrar dentro de você, nem de medo, mas o espírito de coragem, de confiança em Deus, e perseverou em seguir a mim, persevere em seguir o Senhor. Eu o levarei à terra onde entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então Deus levou ele o quê? A herdar a terra que ele perseverou em crer. A terra de Canaã. Aquela terra onde tinha gigantes passou a ser dele. Deus deu para ele aquela terra, porque ele perseverou e nele houve outro espírito, o espírito de coragem. Amém? Amém. Também aí no versículo 32, diz assim, olha o que aconteceu. Enquanto a vós, os vossos corpos cairão no deserto, aqueles que foram infiéis e medrosos, né? E os vossos filhos andarão pastoreando no deserto 40 anos, e eles levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos corpos sejam consumidos nesse deserto. Essa foi a herança dos infiéis e medrosos, porque não confiaram em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé. Fé para conquistar a terra prometida. É ver e conquistar pela fé. Colocar no seu coração. Não, Deus falou, então ele vai cumprir. Amém? Amém. Olha o que diz aqui. Em Números capítulo 32, versículo 11 e 12. Os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não foram perseverantes em seguir-me. Então, aqueles que não foram perseverantes em crer, em seguir o Senhor, não herdaram a terra prometida. Amém? Amém. Somente aqueles, no versículo 12, exceto Calebe, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, que foram perfeitos ao perseverar em seguir o Senhor. Só Calebe e Josué herdaram a terra prometida. Por quê? Eles foram fiéis e perseveraram em seguir o Senhor. Os outros que temeram e foram infiéis não conquistaram nada. Então Deus dá para aqueles que creem, para aqueles que confiam nele, para aqueles que perseveram em seguir a ele. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Então podemos ver aqui a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não. Daquele que é um crente verdadeiro, uma testemunha corajosa e aquele que não. Podemos ver a diferença. Aquele que é verdadeiro
Deus faz a promessa e cumpre na vida dele, porque ele perseverou em crer. Aquele que foi corajoso da mesma forma, testemunhou coragem, né, vai conquistar. Mas aqueles que forem tímidos e medrosos terão que aprender muito ainda. Amém? Amém. Então, é isso que Deus faz quando nós começamos a crer e a lançar nossa fé nas suas promessas, nas suas palavras. Olha o que diz em Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 e 9. Diz assim: E então os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, referente a mim e a ti. Versículo 9 diz aqui: Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: A terra que pisou teu pé será para ti e para os teus filhos em herança perpétua, porquanto cumpriste seguindo ao Senhor, meu Deus. Então ele recebeu a promessa. Amém? Amém. Ele tomou posse da terra prometida. Ele perseverou em seguir o Senhor e herdou a promessa. Se você perseverar em seguir o Senhor e em crer em suas promessas e não desistir, Ele vai cumprir tudo na sua vida, porque Ele é fiel. Ele não falha. Amém? Amém. Então nós aprendemos aqui muitas coisas sobre Calebe. Ele foi um crente verdadeiro, né? Testemunha corajosa, santo e separado, realizador imediato, homem confiante, servo perseguido, discípulo galardoado. Então ele foi um homem de fé. E assim nós temos que ser, temos que seguir esse exemplo de fé para vencermos. Amém? Amém. Confiando em Cristo e no que Ele fez por nós. Diga graças a Deus. Então essa foi a mensagem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós te louvaremos, Senhor, em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, nós te adoraremos. Cante conosco, diga. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga, quero te ofertar. Mas eu reconheço, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você pode, levante uma das suas mãos e cante para Ele. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Vamos! Oh, nós te louvaremos em todo o tempo. Junto aos teus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa não, adorarei somente a ti. Eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti.